Quero criar uma empresa digital e tecnologia como o Facebook. Tecnologia em si não faz ninguém rico porque ela é uma commodity. Eu toquei uma empresa por mais de 15 anos sem ser um empresário. Hoje, conhecendo o mercado de investimento, aquela operação não fez sentido algum. 2000, 2001 foi coisa de maluco. E aí eu já nasci no meio desse bando de maluco, né? Esse tipo de cliente foi o que me preparou mais tarde para atender os fundadores de startup que a gente conhece hoje, porque a gente classificava esses caras por nível de loucura. O conceito SaaS, ele era muito limitado na época. Em 2008 teve a crise nos Estados Unidos, essa crise demorou um pouquinho para bater aqui. Quando bateu, aí teve um problema. Aí eu falei, cara, eu não posso continuar nessa área. Falei, cara, vem cá, você quer internalizar? Eu vou te dar uma consultoria e eu vou te montar uma fábrica in-house. Eu falei, cara, eu tenho um puta de um trabalho para manter essa plataforma. Enquanto isso, a Vtex e a Jet davam comissões na época de 25% do setup. Então eu falei, cara, eu não vou mais desenvolver não, cara, eu vou vender a deles. E quando você é o diferente do lugar, ao contrário do que as pessoas acham, você atrai atenção. É o contrário. Quando você tem uma empresa que fatura, mas ela não tem valor intrínseco, ela depende de você para existir, ela tem valor zero de mercado. É aquela mentalidade primária do Warren Buffett, né? Qual que é o primeiro ensinamento? Não perca dinheiro. E o segundo, não esqueça o primeiro. Isso. Tatuei uma frase no meu cérebro. Eu nunca mais vou confiar em nenhum CEO. Cara, você tá demitido. Ele, e agora? Fica aí. Aí eu trazia outro computador, agora você trabalha para aquela empresa ali. E o que eu faço? A mesma coisa. E eu respondo para quem? Para as mesmas pessoas. Ele, tá bom. O cara chegava para mim e falava, isso aqui não faz sentido por causa disso e disso e disso. Os caras me explicavam por quê. Esse meio termo virou uma filosofia, porque ela não é exatamente uma técnica, da startup vira lata caramelo. Startup é igual um Fusca, cara. A partir do momento que ele pegou o primeiro cheque, ele não pode voltar mais. Eu falo que o que eu faço é muito mais parecido com um sucateiro do que qualquer outra coisa. Fala, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Pod Mercado, o podcast que a gente conta as coisas que o mercado não fala. E nesse episódio eu tô muito feliz. Demorou pra gente conseguir agendar e casar a agenda. Eu tô com o Christopher, ele é um cara, putz, eu acho que tem uma trajetória que representa muita gente aqui no Brasil. É até difícil falar todo o currículo dele. Tem mais de 33 experiências diferentes. Mas ele já foi professor, já foi desenvolvedor front-end, back-end, parceiro de tecnologia, CTO, CEO, conselheiro, founder. A lista é longa. Eu, obviamente, não vou conseguir citar todas as empresas que o Cris já passou. Board member e embaixador, criador de conteúdo, especialista em Web3 e a lista é realmente muito longa. É um prazer estar aqui hoje. Obrigado por ter vindo. Eu vou dar o máximo possível de lacerar a história do Cris aqui, porque os pontos que a gente vai tratar aqui hoje, eu acho que são coisas que as pessoas têm muita curiosidade. Tentam mudar de vida, né? Eu acho que todo mundo que tem garra, que tem força de vontade, quer estudar, quer falar, quero mudar de vida, quero empreender, ou quero estar bem empregado como alguém de tecnologia. Realmente tenta mudar de vida, tenta chegar a outro patamar, mas muita gente sente que está no teto de vidro, tem uma parte do conhecimento, não tem outra. Fala, agora eu sou foda de tecnologia, por que minha vida não virou? Por que eu não estou livre ainda? Por que eu não explodi nos negócios? E eu acho que você passou um processo semelhante na sua vida. Então, vamos falar do seguinte, né? Quando eu conheci seu perfil, eu conheci você através dos conteúdos que você cria. Olha o poder dos conteúdos, né? Que interessante. Conectam, né? Super. Depois a gente pode mais pra frente tratar isso nesse episódio. Como você cria seus conteúdos e como outras pessoas podem aprender isso para conectar com as pessoas. Mas você começou como alguém técnico de tecnologia. Sim, como um desenvolvedor. E aí, vamos falar dessa trajetória. E você estava me contando aqui antes da gente começar. Até que chegou um belo dia e você falou, cara, tecnologia não vai me fazer rico. A tecnologia não faz dinheiro. Não faz. O que faz é o negócio por trás da tecnologia. Exatamente. E as pessoas que conseguem empacotar essa tecnologia, distribuir para gerar valor na vida de alguém. Então, o código por código não vai fazer nada. Não vai fazer nada. É uma commodity. E então, esse foi o grande mudança de chave para você e mudou a sua vida. Então, acho que é um belo lugar para a gente começar o episódio aqui hoje. Com certeza. Eu vou começar, antes de começar pela história, pela trajetória, é muito importante a gente começar pela parte conceitual, como você citou. Então, tecnologia em si, ela não faz ninguém rico porque ela é uma commodity.
certo? E existem commodities mais simples e commodities mais raras. E depois dessa commodity, ou seja, para que a tecnologia ela é aplicável? Ela é aplicável em negócios. Então, negócios é o segundo nível de geração de valor, é uma geração de valor mais direta. Então, ela usa essa matéria-prima para gerar valor para a sociedade. Só que existe uma terceira camada ainda, que é a camada do mercado financeiro, que é o investimento em ativos que geram valor. Então, se a gente for resumir a minha trajetória, foi basicamente isso. E o que muda de um para outro, basicamente, é a escala. Então, eu comecei em 1998, eu tinha 14 anos, eu aprendi a programar e eu não tinha intenção de empreender naquela época. Eu só criava coisas. Eu criei uma plataforma na época que teve um volume de usuários razoável, né? Na época, se vocês se lembram, né? 1998 você não tinha muita gente na internet. Então a gente conseguiu lá uma plataforma meio B2B, 1.000 usuários recorrentes. Era a época da bolha da internet. Então, recentemente nós passamos aí pela bolha das startups. Então eu passei pela bolha da internet, que é mais antiga ainda. E foi praticamente idêntico. Na época, teve um grupo que comprou muitas plataformas, muitos sites, e o meu estava lá no meio, né? E literalmente saiu comprando sem critério, tanto que depois do estouro da bolha, tudo desapareceu. Então, a minha primeira experiência profissional, ela veio, por acaso, 2, já como empreendedor e 3, vendendo a empresa. Então, eu acabei fazendo as coisas ao contrário. E mais de 20 anos atrás, a gente está falando aí no começo dos anos 2000, o mercado de tecnologia era extremamente fechado. Então você imagina, eu era um moleque, eu já tinha 16 anos quando vendi a primeira empresa, então não era formado, obviamente, absolutamente nada, era um moleque, eu mal tinha um RG, e eu não tinha espaço no mercado de trabalho, óbvio. Naquela época, os desenvolvedores eles trabalhavam de terno e gravata. Você imagina, né? Terno, gravata numa baia. Então a coisa era muito restrita, muito elitizada, era muito importante, realmente muito mais do que hoje você ter os títulos, né? Você ser formado nisso. Na época existiam certificações, né? O mercado de certificação era muito forte na época. E então o meu começo no empreendedorismo foi pelo seguinte: falei, cara, eu sei uma coisa, eu sei o valor que aquilo gera, ninguém vai me dar oportunidade, eu tenho condições de investir, então eu vou criar a minha própria operação. Foi quando eu comecei a empreender. Só que você imagine que eu comecei isso sem preparo nenhum. Na verdade, eu tinha intuição, foi um acidente total. Por isso que eu digo que é muito perigoso quando você passa por bolhas de prosperidade infinita. Por quê? Isso lança no mercado pessoas despreparadas, como eu era na época. Você imagina, é impossível alguém estar super preparado aos 16 anos, 17 anos. Então eu já tive um sucesso momentâneo e eu fui... Você te impulsionou. O timing é tudo na vida. O timing ele é tudo, só que tudo bem que, lógico, quando você tem 18 anos, você não tem nada a perder. Então eu podia estar lá empreendendo, eu podia ser estagiário de algum lugar e as duas coisas seriam ótimas, né? A questão é, como eu empreendi sem preparo, então, embora eu tenha tido um crescimento para padrões atuais, a minha empresa era altamente irrelevante. Para um padrão normal, sei lá, uma pessoa que nunca empreendeu, pode parecer que é uma empresa que fatura e tal, mas o fato é que eu toquei uma empresa por mais de 15 anos sem ser um empresário. Eu tinha um CNPJ, eu tinha funcionário e não tinha preparo. Você montou ela com quantos anos? Essa com primeira? 14. E vendeu com 16. Com 16. 2 anos. Cara, Como que foi esse exit? Cara, foi... Um múltiplo de receita? Que não foi. O cara olhou pra minha cara e me ofereceu dinheiro e eu vendi, cara. Você nem sabia o preço? Eu não sabia o preço. Na época eu vendi pelo preço de uma BMW 325. Era minha referência. Eu falei, cara, eu gosto da BMW, é tanto. O cara, tá. O cara não perguntou, não olhou. E toda bolha tem esse problema. Por quê? Totalmente especulativo. 100% especulativo. A empresa, o faturamento dela era baixo, era ridículo. Ela tinha usuários ativos e naquela época provavelmente eles deviam estar contabilizando o quê? Acesso, usuário pagante, usuário assinante.
Mas assim, hoje conhecendo o mercado de investimento, aquela operação não fez sentido algum. Se bem que naquela época muita coisa não fazia sentido, né? Você tinha portais de internet que davam IPO e depois derretiam. Então, eu acredito que a bolha da internet ela foi muito pior do que qualquer outra bolha que teve. E aquilo realmente não tinha pé nem cabeça. Eu acho que até a parte do, vamos dizer assim, o boom das startups que a gente viveu nos últimos... Pelo menos eram empresas com produto. Minimamente você tinha alguma expectativa, embora também fosse uma bolha, mas não foi igual 2000. Não, 2001 foi coisa de maluco. E aí eu já nasci no meio desse bando de maluco, né? Putz, cara. E aí, beleza, você vendeu a empresa e aí falou, putz, fiz um exit, ficou feliz na época com 16 anos que você tinha o valor de uma BMW. E aí? Aí eu virei DJ. Virei DJ. Agora eu vou... Comprei lá 2 Technics, um Mixer Gemini, 2 CDJ-100. Puta, é muito clichê isso. É bem padrão. Fiquei nisso. E aí depois eu falei, cara, eu vou morrer se eu ficar nisso aqui, né? Aí eu voltei pro mercado. Eu sempre gostei de tecnologia, então nunca me afastei, né? Então a gente tem, sabe, esse... como a gente fala, esse movimento hacker, né? Que as pessoas sempre são conectadas, sempre se ajudam. Aí eu falei, não, agora eu vou voltar, construir uma fábrica de software. E na época a gente era bem inovador, porque se você voltar, quem já estava lúcido na época, você tinha, a maior parte dos softwares eram executáveis. De que ano você está falando aí? 2003? Ainda é 2002, 2013, né? Então, embora você tivesse a internet, ainda não havia tanto o conceito do software server-side. Não tem o SaaS, é on-premise, é o que você tinha que instalar na máquina. Você tinha que ir com o CDzinho instalar, e como eu aprendi a programar em web desde o começo, eu cheguei a programar Visual Basic, etc., né? Enfim, mas... era interessante as pessoas abrirem o sistema no navegador. Primeiro elas se sentiam meio inseguras, depois não, funciona legal. E o fato de ser centralizado, de não dar problema... Você imagina, hoje os computadores eles são relativamente estáveis. Naquela época não era, as coisas davam problema mesmo, assim. E tinha também uma questão na época que era o custo alto das licenças de Windows, né? Tanto que você tinha, praticamente todo o Windows que você tinha na época era pirata. Só que em empresas você não podia ter isso, embora também tivesse. Então a gente chegava com o discurso de que se você tivesse um sistema web, você não precisaria de uma máquina Windows. Você podia usar uma máquina Linux. É um puta proposta de valor para a época. Para a época era sensacional, principalmente em empresas que estavam começando a informatizar os processos. Então, assim, cada máquina Windows era muito caro. E realmente era... Hoje a licença de Windows é barata. Naquela época era, às vezes, mais cara que o próprio computador. Então você falava, olha, roda esse sistema aqui, e tinham várias distribuições Linux que inclusive a interface era muito parecida com Windows, então o usuário final não estava nem aí. Então a gente pegou essa subida das intranets, como se chamavam na época. Sim. Tinha a vantagem também da manutenção era centralizada, né? Então se tinha uma atualização, você não precisava distribuir a atualização na rede. E naquela época, ainda hoje, né? Para você fazer uma distribuição em rede da atualização, você precisava ter uma versão Professional. Então o Windows 2000 Professional, que era mais caro ainda, não sei nem se era Professional o nome. E... logo depois começou também, né? Aí a gente já está falando 2005, 2006, aquela história do conceito rudimentar de startup. Então você tinha lá nos Estados Unidos o Orkut, você tinha o início do Google, você começou a ver o Facebook. E aqui no Brasil você tinha os sites de compra coletiva. Então começaram algumas demandas de pessoas querendo... Submarino aqui. Você tinha pessoas assim que tinham o insight de criar negócios digitais. Na época não se chamava startup. As pessoas, eu quero criar uma empresa digital e tecnologia como o Facebook. Aí a gente atendeu essa demanda e foi muito curioso, porque esse tipo de cliente foi o que me preparou mais tarde para atender os fundadores de startup que a gente conhece hoje, porque a gente classificava esses caras por nível de loucura. Então a gente era uma fábrica de software e a gente chegava para o cara assim, né? Chegou uma proposta aqui. Eu falei, os caras passou no psicotécnico, que era o nível de loucura nosso, porque quando você atende corporação,
Corporação é uma venda quadrada, é uma RFP, se atendeu, não tem susto nenhum. É uma questão matemática de proposta de valor e acabou. Exato, acabou. Super tranquilo de vender. Agora, esses caras empreendedores, eles não sabiam o que eles queriam. E aí eu comecei a ter um pouquinho de atenção a isso. Por quê? Quando você atende uma corporação, você vende para um cliente qualificado. Então, o seu comprador é qualificado. Bem informado, sabe dos riscos. Tem um projeto lá que ele já provou com a diretoria antes. Exato, não é um go horse, né? Agora, quando você chega para o cliente final, cara, o cliente final não é apto a comprar tecnologia. Para mim, e aí vem a questão da bolha, porque você, quando só convive com pessoas de tecnologia, você acredita que todo mundo sabe o que você sabe. Isso é um problema. E assim, você concorda que o meu amadurecimento ele foi complicado porque eu acelerei muito rápido, então eu estava numa posição e não tinha maturidade para aquilo. Então eu vendia mesmo e depois dava problema na entrega, aí eu proibia a entrada. Então era tudo muito desorganizado, assim. Mas funcionava porque tecnologia... na época tinha uma margem extremamente alta. A margem está reduzindo agora. Por isso que muitos profissionais de tecnologia estão sentindo no bolso agora. Vamos falar disso depois. Porque você não estava vendendo tipo um brinquedo, uma cadeira, né? Que tem todo o problema de logística, Sim. de manutenção. Você fazia o recall lá, atualizava a versão. E estava tudo certo. Assim, o custo da mão de obra não era alto porque, como eu era professor de algoritmos, quem que eram? O meu time era basicamente o quê? Os meus alunos. Então, os meus alunos primeiro, já estavam acostumados comigo, eu já estava acostumado com eles. A tecnologia era bem rudimentar na época. Hoje em dia, o nível é muito, muito maior, né? O que de fato vocês escreviam? O que de fato vocês rodavam? Era... Primeiro, lá nos anos 90, era Perl, CGI Perl. Depois, ASP clássico, ASP.NET e PHP. Aí, PHP. Cara, tem gente que usa PHP até hoje. Não, o PHP funciona muito bem. O PHP, eu digo que ele é um motor de Fusca. Então, ele sempre vai existir. Ele sempre vai funcionar. E aí, cara, para quem não tá pegando aqui, né? O Cris estava empreendendo e crescendo uma empresa de serviço que não eu diria que é uma empresa de serviço, não de tecnologia. Era uma empresa que vendia uma consultoria que construía esse produto esse software e vendia. Vendia por hora mesmo. Vendia por hora. Era por projeto. Então você comprou um software de uma software house como era a minha, o software ele é seu. O que você vai fazer com ele é problema seu. E uma coisa que eu acho muito interessante de business de tecnologia, para a gente distinguir empresas de tecnologia, várias hoje as empresas que são SaaS, elas constroem um software, mas elas alugam para os usuários. O software, às vezes, você aluga por uso. Lá você está alugando. Sim. E aí, no caso, você estava vendendo o software para alguém. Exatamente. Até porque, na época, inclusive, o conceito SaaS ele era muito limitado na época. Por quê? Como você não tinha plataformas prontas no mercado, então ou você desenvolvia ou você não fazia nada. Então você tinha era muito difícil encontrar um SaaS como hoje, basicamente. Você tem SaaS para tudo. Hoje em dia, nem precisa codar. Você não faz precisa. Faz no code. E MVP hoje, a pegada é essa. A minha primeira iniciativa é sempre o quê? Buscar se tem alguma coisa pronta. Se tiver, a gente usa. E a gente só internaliza quando aquilo está muito validado. Sim, é muito bizarro como acelerou as coisas. Hoje você consegue comprar uma coisa no code, a gente vai falar disso mais pra frente. E aí você chegou, você tava com a software house. E aí, isso foi antes do momento que você falou que eu acho que foi 2016, foi um momento de virada de chave para você, que você falou, cara, a tecnologia não dá grana. Então, e você tava falando aí coisa de 2004 até agora. E aí, o que aconteceu nesse meio tempo? Aí, beleza. Então, assim, esse período até 2010... Cara, foi só subida, porque era uma demanda reprimida gigantesca, pouquíssimas software houses atendiam o segmento que eu atendia, né? E só que aí começou, né? 2008 teve a crise nos Estados Unidos, essa crise demorou um pouquinho para bater aqui. Quando bateu, aí teve um problema, que eu não estava preparado. Por quê? Cara, a gente girava bastante, funcionava muito bem, aí calhou uma série de coisas ao mesmo tempo. Então vamos lá, 2012 acho que foi um ano que eu comecei a encarar
os problemas do empreendedorismo. Só subida. Quando você só tem subida no seu negócio, então isso não testa o empreendedor. Então o cara não é empreendedor. Cada ano você tinha mais receita, mais cliente, mais demandas, você contratava mais gente. Isso, beleza. Né? Margem de lucro sempre muito alta. Aí, nesse período, começaram e tudo ao mesmo tempo, tá? Primeiro, como começou a crise a bater aqui, então muita gente aqui entende a crise como sendo uma crise de 2014, só que toda a crise começa bem antes. Então começou a ter o quê? Cara, crise no mercado, e aí eu comecei a ter inadimplência. E aí que está um problema. Quando você tem uma empresa de consultoria e você tem inadimplência, você tem um problema, porque o fiador é você. Ou seja, se o cara não te pagou, a sua folha de pagamento está lá do mesmo jeito. Esse é o primeiro problema. O segundo problema, se você pegar, foi a época de intensa digitalização dos bancos. Então hoje o que começou a acontecer com as startups em 2021, que foi aquela corrida de salários de tecnologia muito alto, isso aconteceu nessa época, só que quem puxou isso foram os grandes bancos. Então os grandes bancos começaram a atrair os talentos, pagar o preço que for para eles trabalharem lá. Então isso começou a subir o custo de produção. E aí vem o grande problema que toda fábrica de software gerida por desenvolvedor tem. Ele não considera esses aspectos. Então o que acontece? O seu custo de mão de obra vai subir, só que como você não dimensionou o seu perfil de cliente, você não consegue reajustar os contratos nessa mesma base. Para piorar, você ainda é fiador do seu cliente. Aí eu falei, cara, eu não posso continuar nessa área. Porra, você saiu de um ciclo de conversão de caixa positivo para um ciclo de conversão de caixa negativo. Você provavelmente estava cobrando os clientes no momento da entrega do projeto e não quando você assinava para começar a desenvolver, porque você começava a incorrer custo quando você começava para desenvolver. Sim. Então você construiu o produto lá, mas embora ele ficava encalhado. Exato. Embora ele fosse parcelado, qual que era o problema? Se eu vendi o projeto e meu custo aumentou, o projeto está vendido. Isso não vai mudar. Putz, cara, e a inteligência de ter alguma coisa no contrato de, tipo, podemos reajustar no meio tempo? Nada. Provavelmente era um contratinho simples, sim, de uma página, assim, é o preço, parcela... E o preço que você fazia no chute, então eu não sabia a precificação. E mesmo hoje, por exemplo, é muito difícil. Você não pode, por exemplo, reajustar um contrato de escopo fechado. Então você vendeu. Se você errou no preço, o problema é teu. O problema é teu. Foda isso. Cara, isso aí acontece com todo tipo de serviço. Aí eu falei, cara, tô ferrado agora. E aí qual que foi a minha alternativa para suprir isso? Eu falei, cara, eu não posso pegar mais projeto porque eu também não tenho mais braço, né? Foi quando eu comecei no mercado as a service, que também é um dos desdobramentos que hoje é muito conhecido. Então, o que eu comecei a fazer? Olha, eu tinha um tipo de cliente muito cativo na época, que eram as agências de publicidade. E como o preço da fábrica estava ficando muito alto, as agências elas estavam optando por quebrar contratos e internalizar. Só que quando elas internalizavam, dava problema. Então, o que eu fiz? Falei, cara, vem cá, você quer internalizar? Eu vou te dar uma consultoria e eu vou te montar uma fábrica in-house. Como existe o conceito de agência in-house, aí eu já tinha aprendido a falar, né? Então, eu já tinha aprendido a negociar. Você virou um vendedor nato. Eu virei um vendedor, cara. Eu tive que virar um vendedor. Aí eu detectei essa demanda. Eu falei, seguinte, eu sei que é muito cara a fábrica, e a fábrica é cara mesmo, porque é a natureza da consultoria. Só que é o seguinte, você não vai conseguir montar essa operação in-house só com programador. Então eu vou te cobrar um valor e eu vou estruturar essa fábrica para você. E se você tiver um pico de demanda, você manda para mim. É o que hoje fazem no setor financeiro com esse BPO, que é um cara de chapéu financeiro, vai organizar a casa e vai embora, um subcontractor, né? Sim. Você fazia isso para a parte de tech deles. Exatamente. Eu ficava como... Na época não tinha o termo CTO as a Service, eu era o VP de tecnologia.
de várias agências, né? E uma coisa muito interessante que você falou, muita gente acha, nossa, venda B2B é muito difícil, são grandes clientes, são grandes contratos. B2C que é fácil, B2C que você pega o telefone, liga para o cara, faz o pitch. Hoje muita gente tem essa concepção no mercado, Sim. muitos CSDRs, muitos empreendedores, e você está chegando aqui falando, pessoal, não, no B2B... Eu tinha muito mais facilidade, mais sucesso, Sim. mais valores. E no B2C era muito foda. Eu acho que isso meio que buga a cabeça das pessoas que escutam. Sim. Porque hoje, no ano que a gente está hoje, o veiculado é não. B2B é difícil, vai para o B2C. E o B2C, até para quem não é familiarizado, né, que é a venda para o consumidor final, por muito tempo, os fundos de Venture Capital evitaram empresas que vendem para o B2C, porque, cara, tudo se resume a um problema de CAC. Porque você vai pagando, mídia paga, anúncio Para converter um cara que não tem uma margem de contribuição tão alta, porque no B2B o que acontece? Você tem que pegar o cara que está lá, muitas vezes o contratante, ele não é o dono da empresa. É um cara que quer resolver um problema específico dele. E basicamente ele está lá para preservar a posição dele. E tem um budgetzinho lá. Exato. Então assim... Por que um budgetzão. E geralmente é um bom valor, né? E aí o que você faz? Você tem que pensar que quando você vende no B2B, você está falando com um cara que não necessariamente é o dono do dinheiro e normalmente não é o dono do dinheiro e ele quer resolver um problema dele. E só se importa com o próprio rabo. Exato. Então o que a gente fazia? Cara, eu sei que você está com uma bucha dessa, eu vou te resolver aqui e você não vai ter mais problema. Pronto, cara. É a transferência de responsabilidade. Quando eu aprendi isso, primeiro, eu aprendi em 2012 isso aí. Por que foi legal eu ter ido para uma agência de publicidade? Eu aprendi a vender com eles. Então, Os caras são bons, hein? Eles são muito bons. E na época, assim, eu era muito técnico. O que acontecia? O cara me contratava como VP de tecnologia. Eu não precisava ir para o escritório da agência, só que eu fazia questão de ir porque eu falava, cara, eu tenho que aprender com esses caras. Eles sabem vender. Então, o que acontecia? Quando eles iam vender algo tecnológico, o vendedor deles não sabia tecnologia. Então, eu sempre saía com o vendedor junto e eu não cobrava por isso. Os caras ficavam felizes, porque, pô, eu paguei o cara para só fazer a tecnologia, o cara tá ajudando a vender, mas na verdade eu estava tendo uma consultoria de vendas embutida no meu contrato. E tem o mercado também tem muitos competidores nesse mercado. Tem muitas agências de publicidade muito boas, mas tem muitas que vendem fumaça. Sim. Tipo assim, o cara não tem nada lá e te dá um pitch que você precisa do serviço dele. Exato, e você que rolava. E você tipo, nossa, esse cara vai me dar awareness, vai me mostrar para muita gente, tipo, vende a fumaça. E é incrível essa habilidade. Eu não tô falando que é bom vender fumaça, mas a habilidade de você conseguir vender é fantástico. Aquela chamada verdade futura, né? E o que foi muito bom nessa época, né? Porque foi uma época que você tinha uma clara divisão, né, entre as agências tradicionais e as digitais. E aí você criava um novo bicho chamado Agência 360. Então eu achei, gostei daquilo. Falei, cara, agora eu vou me enfiar. Então foi muito bom, porque assim, pelo menos por uns 3, 4 anos, até que depois isso virasse trivial, né? Cara, eu fornecia para muitas agências e o que era legal? Foi essa época que eu descobri que eu não precisava de estrutura, porque as pessoas estavam comprando meu conhecimento extremamente escalável, então eu fui reduzindo o tamanho da fábrica. Ai, que interessante. E eu fui priorizando esse modelo de consultoria. Depois eu descobri um negócio melhor ainda, que foi o seguinte. Eu tinha uma plataforma de e-commerce. E eu vendia para essas agências e depois o que acontecia? Cara, eu comecei a sofrer concorrência de plataformas de mercado, tipo Vtex, Jet, que eram as... Só tinha essas no mercado e tinha uma agência, não tinha grandes opções. Aí eu olhei, eu falei, cara, eu tenho um puta de um trabalho para manter essa plataforma e enquanto isso a Vtex e a Jet davam comissões na época de 25% do setup. A Jet chegava a 50%, eu falei, cara, eu não vou mais desenvolver não, cara, eu vou vender a deles. Aí eu comecei a fazer o quê? Eu dava consultoria. Então, como eu era a pessoa de confiança de tecnologia de várias agências,
E assim, as plataformas tinham dificuldade de acessar. Porque sem pessoas como você, a venda não acontecia. Não acontecia porque eles não... O que acontecia? Naquela época, a implantação de e-commerce, mesmo um VTEX, não era simples. Você precisava ter um time para implantar. Não era igual hoje que você compra e você parametriza, sabe? Você não precisa de um gênio. É quase como colocar um SAP hoje numa Cara, empresa. É nesse nível. Então, como as empresas não tinham o time de tecnologia, elas não conseguiam, por tabela, implantar. As empresas elas não implantavam, VTEX e JET não implantavam. Aí você tinha que cair numa terceirização para outra agência e já começava a coisa a ficar bagunçada. Então, o que eu fazia? Eu chegava na agência que eu tinha e falava, seguinte, para esse cliente é melhor você usar JET, ou essa aqui é melhor você usar VTEX. E aí, beleza, comissão batendo. E depois eu começava a fazer acordos com os vendedores, do tipo, se você tiver uma agência que você não consegue fechar por causa da falta de time, você me indica e aí a gente dá uma trabalhada na comissão. Olha só. Então, o que aconteceu? Eu cresci muito pelas parcerias comerciais que eu fechei com os vendedores. Aí depois comecei a fazer parceria com o vendedor de ERP, mesma coisa. O cara ia implementar o ERP e tinha que integrar com o e-commerce. Aí se não integrasse, o cara não comprava. Então aí eu comecei a desenvolver as conexões. Não tinha Zapier na época, então eu desenvolvi os conectores entre os sistemas. APIs, assim. Você foi API. Então eu cobrava pela API e às vezes eu também levava, eu levava as comissões. Aí começou. Aí a comissão batendo, aí chegou uma hora que a comissão ficou mais alta que o trabalho. Eu falei, cara, então não tem por que eu ficar desenvolvendo API. Mas ainda assim, era algo rudimentar, né? Era comissão, tal. Aí depois, 2016, eu recebi o convite para virar CTO de uma health tech. Aí eu falei, cara, porque eu via, né, as notícias dos Estados Unidos, Vale do Silício, eu falei, cara, eu quero ter uma startup, mas como é que eu faço, né? Até então, uma coisa que é interessante... Até então, na sua trajetória, você falando tudo isso na sua cabeça, você não tinha uma startup. Não, era uma empresa de uma empresa de serviço. Era só serviço. E detalhe, serviço no meio de agência de publicidade, mesmo as empresas VTEX e JET, elas não eram classificadas como startup, elas eram empresas de software normal. Olha que louco. Assim como você tinha Link, você tinha TOTUS. E uma coisa que é muito interessante do que você está falando, que eu vejo na minha concepção, é que antes você falou, cara, vou eu fazer, eu tenho a plataforma de e-commerce, essa coisa de, tipo, que o empreendedor, ele fala que, go big or go home, né? Vai grande ou vai para cá, então deixa eu abocanhar tudo. E aí você teve a humildade de perceber, tipo, cara, não vou competir com esses caras, não quero a dor de cabeça, você falou, é caro, deixa tudo isso, eu vou focar no que é bom. E aí você conseguiu escalar uma coisa, você focou, tirou aquele peso que talvez estava te atrasando. Sim. E conseguiu focar nesse nicho de mão de obra. Porque hoje tem, por exemplo, um monte de empresas de implementação de SAP. Tem um monte de empresa de implementação de TOTUS. Né? E você falou, cara, vou implementar e-commerce. E aí eu acho que uma coisa que é legal, que você já tinha sua rede de contatos, mas você foi usando a rede de contatos de outros. Sim. Num estilo muito growth hack, muito de parcerias estratégicas. Tipo assim, para você fazer parceria com um cara, e esse cara tinha, tipo, 50 clientes, você acessava esses 50 clientes com ele, porque sem você, ele não conseguia vender para esses 50, e sem ele, você não conseguia ter a receita desses 50. Sim. Então, através dessa sua cabeça ganha-ganha, é muito interessante porque você foi fazendo parceria estratégica com pessoas, dividindo tipo, nessa coisa de, tipo, dividir para ganhar, né? Essa coisa de, tipo, prefiro ter 1% de uma pizza gigante do que 100% de uma pizza pequena. Eu acho que essa foi a sua cabeça. Exato. E deu muito certo. Sim, e também tem um ponto que eu acrescento e que isso também virou um objetivo meu aí de vida, é o que eu faço todos os dias. Eu fiz questão de ter um networking heterogêneo. Então, o que acontecia? As pessoas de publicidade só andavam no meio de publicidade. As pessoas de e-commerce só andavam no meio de e-commerce. Parece aqueles grupinhos de faculdade, assim, cada tribo igual. Exato. Então, eu era o único que transitava entre várias tribos diferentes e essas tribos tinham que negociar. Então, eu era tipo um diplomata no meio, né? Cara, fantástico. E isso tudo foi orgânico e veio da necessidade. Por quê? Eu falava, cara... uma coisa que eu fui aprendendo é o seguinte, o que eu fiz nos últimos 15 anos, né, na época, né, 12, 15 anos,
não vai me levar para onde eu quero chegar. Então eu tenho que sair caçando. Então eu saía de casa com a mentalidade de, cara, hoje eu vou caçar alguma coisa para fazer. Por isso que eu ia sempre para a agência, porque naquela época a agência era o centro das coisas para mim, porque a agência me dava acesso para os clientes, esses clientes tinham outras demandas, então eu ia nos eventos, aí depois eu ia no evento do outro. O que você buscava era relacionamentos estratégicos que geravam receita. 100% relacionamento. E esses caras, eles eram tipo meio que os conectores, né? Eles conectavam as pessoas e descia o baoba, descia o E, né? Fazia negócio. Sim, exatamente. E como as pessoas me viam, isso que é interessante, né? Quando você é um cara de tecnologia, você, na verdade, não vende tecnologia. Então, você, teoricamente, é um cara neutro no espaço. Então, você não é publicitário, você não é varejista, você é um novo tipo de ser. E quando você é o diferente do lugar, ao contrário do que as pessoas acham, você atrai atenção. É o contrário. O pessoal acha, puxa, mas só vai ter eu disso nesse evento. Cara, você vai num lugar onde só tem, por exemplo, pessoas do mercado financeiro. Você não é do mercado financeiro, você vai levar uma informação nova e você tende a atrair a atenção dessas pessoas porque Sim. elas já estão de saco cheio de falar sempre a mesma coisa. Sim. Aí eu fui descobrindo essas, que eu chamava de diferença de potencial, que é uma coisa que vem da engenharia elétrica. Sim. Eu falava, cara, eu sempre tenho que criar diferença de potencial. Se eu estou num lugar em que tudo é muito equilibrado, eu não tenho diferença de potencial. Por tabela eu não tenho energia. É uma lição muito grande. Uma lição muito grande. Eu acho que assim, você viu na conexão entre pessoas o pontapé para você... Tipo assim, no final das coisas, cara, você precisava do relacionamento para vender. No final, porque no final eu tava buscando simplesmente a minha subsistência, cara. O relacionamento para vender, mas outro ponto que eu quero tocar assim que a gente chegar no momento que você tá hoje é, cara, conectar com pessoas, eu acho que saber falar, saber, assim, num papo curto, essa pessoa não, peguei o contatinho aqui do Cris, não, tipo, gostei dele. Sim. Gostei dele, quero ver ele de novo e faria negócio com ele. Isso. Tipo, cara, isso é foda, isso é raro. E as pessoas acham que é difícil, as pessoas acham que você tem que nascer com isso. Eu não sei se você nasceu com isso. Você falava que você era um cara que gostava de tecnologia e o estigma que eu tenho de pessoas que gostam de tecnologia é que fica com capuz, olha pra baixo, codando no computador o dia inteiro e não olhava na cara das pessoas. E não olhava, ficava trancado dentro do escritório. E o que é muito interessante quando a gente fala em termos de relacionamento? O pessoal acha que venda é você ser aquele cara chato. Que assim, sabe, eu só vou me aproximar do Ariel porque ele tá com um cara que vai comprar alguma coisa. Não. O que acontece? Todas as pessoas, elas têm conexões. Que isso é o mais importante, porque conexão, ela não encerra no momento da venda. Então, quando você está numa situação dessa, você tem que simplesmente conversar e se interessar pelo outro. E deixar o outro falar. E principalmente o outro falar, porque se você não deixa o outro falar, você não tem subsídios para nada. Então, você entende que nessa época, por que foi importante que eu estivesse em constante descoberta? Porque eu ia nos lugares e eu não precisava ir, né? Você lembra? Eu era um cara de tech, eu podia fazer isso remoto, não era um problema, ninguém me cobrava. Mas eu falei, eu quero estar no meio das pessoas porque eu quero saber o que elas fazem. Então, quando alguém se dispunha a falar o que faz, eu ouvia e perguntava mais. E acho que isso gerava interesse, porque normalmente as pessoas vão para o lugar para falar, para vender. Então essa pessoa está jogando o conteúdo para fora e quando você pega duas pessoas saturadas, né, aí nós já chegamos ao conceito químico da osmose, né? Cara, você está com as duas pessoas saturadas, uma não está ouvindo a outra. Então você não tem uma troca, você não acrescenta nada para ninguém. Então, se você tem alguém querendo falar e você está ouvindo, cara, essa pessoa... É diferente de potência que você falou que se aplica aqui também. Exato. Se você tem os dois polos iguais, não vai andar. Então, você tem um aqui positivo, outro negativo recebendo, você tem um fluxo girando. E todas as pessoas, elas têm alguma coisa para acrescentar, principalmente quando você está em ambientes heterogêneos. Então, eu, como um cara de tecnologia, eu era extremamente interessado no que uma pessoa de publicidade tinha para falar. Tanto que tudo isso, o que foi muito interessante? Eu falo que eu tive milhares de mentores, porque as pessoas queriam compartilhar o que elas sabiam.
As pessoas têm um prazer, né? Elas sentem um gostam. prazer de falar, de se sentir importante, de se sentir valiosa. Sim. E poucas pessoas... É incrível, né? Muita gente quer melhorar na vida, mas poucas pessoas dão um espaço para elas falarem. E é um desperdício, porque você paga um curso, sei lá, de 20, 50 mil reais para você ter uma mentoria com alguém, e você tem várias pessoas que elas estão querendo trocar ideias. Então, o que foi muito legal? E aí que vem, hoje, quando vocês veem o meu perfil, vocês percebem que eu tenho um perfil de comunicação muito forte, eu tenho um perfil de vendas extremamente forte, eu acabei virando quase um cara 360. Por quê? Porque todas essas pessoas me ensinaram vendas, me ensinaram marketing, me ensinaram criação de conteúdo, me ensinaram tudo isso. Mercado financeiro é a mesma coisa. Quando eu entrei, né, aí já meio que aí tem um gap que a gente vai explorar ainda, mas pulando um pouquinho para 2022, quando eu entrei forte no mercado financeiro, cara, eu aprendi com muitas pessoas que se dispuseram a me ensinar assim, conversando, não assim, vamos fazer uma aula. Não, eu encontrava a pessoa me explicava, aí eu falava, eu tô fazendo isso. Como cara, que é esse term sheet? Como é que é esse fundraising? Como é que você fala com o investidor? Como é que você negocia? Qual que é a diferença, cara, de um ativo, cara, de venture capital para um private equity? As pessoas iam me falando naturalmente, não era nem eu que perguntava, a pessoa já chegava falando para mim. Então, cara, imagina quanto eu não teria gasto para aprender tudo isso que eu sei hoje, né? Numa faculdade, no MBA, cara. E não teria aprendido, né? Olha, cara, eu tenho uma opinião também muito, muito contraditória nesse sentido. E aí, sim, para dar uma sequência lógica para quem está escutando a gente, você teve esse turning point, e aí, beleza, nesse turning point, nesse momento de virada de chave, você falou, cara, eu vou fazer dinheiro com o negócio, tecnologia só vai ser o meu. O que rolou depois disso? Aí vem uma outra questão, que é o seguinte, né? Quando você tem uma empresa que fatura, mas ela não tem valor intrínseco, ou seja, não pode ser vendida, liquidada, ela não tem valor de mercado, ela depende de você para existir, como ainda era na época, né? Ela tem valor zero de mercado. Então ela não vale nada. Então a minha fábrica de software, a minha empresa de consultoria, né? Porque obviamente tudo isso aí trafegava no CNPJ. Ela tinha valor zero de mercado. Porque era basicamente eu, né? E para quem estuda economia, essa empresa tende a ser esmagada para fora do mercado com margens cada vez menores até desaparecer. Exato. E aquela coisa, né? Por isso que eu falo muito, por exemplo, quanto que vale uma empresa de consultoria? Aí depende. O quão automática ela é, o quanto que ela sobrevive se o dono não estiver lá. Porque se a escala do seu relacionamento, o cara morreu, já era. Morreu, já era. Ou seja, não é um produto, é uma extensão da pessoa. Exato. E aí o que acontece? Eu descobri, quando eu comecei a ter mais contato com pessoas do mercado financeiro, que a minha fábrica de software, apesar que não era mais, virou outra coisa, né? Virou um centro de negócios, né? Ela não tinha valor nenhum. Porque eu comecei a me interessar por investimento, né? A gente começa a ouvir, principalmente aquelas notícias do Vale do Silício, e fala, pô, eu tenho uma empresa de tecnologia, então acho que eu podia captar investimento. Então, quando eu conversei com um com outro, ele falava, cara, como o seu negócio ele não é escalável e ele é altamente dependente de pessoas, ele tem valor zero no mercado. Você não consegue, no máximo que você tem é a sua carteira de clientes que você pode vender para um concorrente. Sim, correto. Se você quiser. Aí eu comecei e falei, cara, então eu preciso ter uma empresa que tenha valor de mercado. Aí chegamos em 2016. A gente está falando de equity aqui, pessoal. Isso, aí chegamos no equity. Então, assim, o equity ele é importante, já dando uma introdução, por que foi importante essa mudança de consciência? Pelo seguinte, cara, o dinheiro ele é importante para que você sobreviva, que você compre as coisas. Só que assim, o dinheiro ele deteriora, ele sofre uma pressão inflacionária. Então, obrigatoriamente, ele vai ter que ser convertido em algum ativo. Então, quando você faz um investimento, você está convertendo aquilo em título. Não existe você pôr dinheiro no banco, né? Não tem um cofre lá dentro. Você está comprando alguma coisa, seja uma aplicação, seja ações de uma empresa. Aí beleza, então eu falei, cara, então não adianta ficar assim faturando, porque a longo prazo eu não estou construindo absolutamente nada e eu vou ter dinheiro, mas aí eu vou aplicar em imóvel, eu vou aplicar em coisas que não vão gerar um crescimento. Eles vão evitar que você perca dinheiro, né? E essa é aquela mentalidade primária até do Warren Buffett, né? Qual que é o primeiro ensinamento? Não perca dinheiro. E o segundo, não esqueça o primeiro. Isso. Então,
Erra quem acha que investimento é feito para, cara, multiplicar. Não, a primeira regra é não perder o dinheiro, não deixar o dinheiro perder para inflação. Eu falei, cara, se eu for nessa linha, eu tô ferrado, cara. Aí eu falei, pô, vou seguir essa linha de startup porque é legal. Aí eu conheci um médico e mais um amigo lá que era como se fosse um consultor de negócios. Eles falaram, cara, a gente vai criar uma startup, a gente precisa de um sócio de tecnologia. Essa era a Health Tech. É a Health Tech. E essa empresa de tecnologia, ela já vai nascer com funding, então você vai ter um salário lá, um salário bom, né? E aí você vai ser sócio da empresa, você vai ter 25%. Falei, legal, hein? Vamos nessa. Aí, beleza, a gente entrou... Você não pensou muito, você só... Não, porque... Só fluiu. Fluiu. Teu salário, 25%. E é legal que as coisas vão chegando para você, né? Não é nem lei de atração, nem uma maluquice dessa. Se você tem contato, as pessoas vão te ver como referência. Então, eles pensavam, o cara já manja de tecnologia pra caramba, já é empresário, então é um bom cara para ser um fundador. Aí fui lá, beleza, todo mês batendo dinheiro, eu podia contratar a equipe que eu quisesse... E eu ainda tenho participação na empresa, sensacional. A gente começou a construir a aplicação, a gente levou 10 meses para construir software top de linha, assim, tecnicamente perfeito. Eu não entendi exatamente o que eles faziam. Porra, aí já está aí já temos um alerta bem grande. Grandíssimo, enorme. E aí quando a gente foi para o mercado, essa aplicação teve 13 usuários. R$750 mil para 13 usuários. Eu falei, cara, o que teve de errado? Porque o founder era um cirurgião bem renomado, conhecido. O cara que estava junto era um cara de um órgão de consultoria empresarial grande. E eu era um cara referência em tecnologia. Eu falei, o que podia dar errado? Quem estava falando com o cliente no final? Aí eu descobri o quê? Que todo mundo não sabia o que estava fazendo. Ninguém sabia o que estava fazendo. E aí o que acontece? A gente criou um produto para resolver um problema que não existia, que só existia na cabeça do médico, daquele cara específico. Ou seja, ele não testou para validar se o mercado realmente queria isso. Exato, não testou. E aí eu, inocente, eu pensei, cara, se é uma health tech e o dono é um médico, pronto, tá feito. Eu pensei, se o cara que é daquele famoso órgão de incentivo ao empreendedorismo, ele deve saber o que está fazendo. Aí eu descobri o quê? Que o médico ele era um excelente cirurgião, péssimo empresário. O outro cara, ele era um cara que sabia falar de metodologias, mas nunca tinha construído uma empresa de sucesso. E eu era um programador, cara. Pronto. Puta. Aí eu falei, cara... Só que eu falei, cara, de certa forma, eu gosto disso. Só que eu tatuei uma frase no meu cérebro. Eu nunca mais vou confiar em nenhum CEO. Aí eu fui atrás de uma aceleradora. E como eu tinha empresa de tecnologia, então foi muito fácil eu entrar numa aceleradora. Inclusive eu inventei um produto para entrar lá. Depois eu descobri que todo mundo fazia isso também, né? Eu achei que eu estava sendo esperto. Aí depois eu descobri que todo mundo faz isso, né? Tem gente que faz isso e não sabe o que está fazendo. E aí eu entrei no WeWork Labs, que era uma aceleradora de negócio early stage. E aí nesse momento eu tive acesso a de fato a metodologia de validação. Aí eu aprendi a ser não só um startupeiro, mas um cara de negócios completo. Empreendedor, realmente. A gente está falando de que ano aqui? 2018. 2018. Então você imagina que a gente ainda... Cambaleou aí quase 2 anos. 2 anos, porque assim, essa empresa, você imagina, 2016 começou. Final de 2017 o produto estava no ar, ninguém usava. Aí o que acontece? Eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu comecei a caçar e eu não tinha contato nenhum na área de startup. Então, literalmente, eu fui caçar assunto, cara. É tipo assim, em vez de... Hoje em dia, acho que as pessoas pensam como lançar uma coisa. Hoje tem muito essa coisa de growth hacking, né? De, tipo, ver se tem o problema. Aí cria um hype. Sim. Aí cria uma landing page. Faz um negócio fake, um videozinho lá para ver se as pessoas se interessam. Cobra mesmo e tenta construir com isso, não devolve o dinheiro deles. Aí vai e constrói. Acho que nessa época de dinheiro fácil,
Você falava, tipo, nossa, sou foda, eu levantei 5 milhões de dólares, tem um time aqui, tipo, e você constrói ar, né? Exato, você cria uma proposta e nessa época eu aprendi então isso. Os investidores também malucos, porque eles... Só tinha maluco na época. Porque eles estavam investindo em negócio que eles não validaram. Isso, exato. E via só o medalhão das pessoas. Tipo, nossa, o Cris é foda, aquele é foda, eles são fodas. Aí eu aprendi a fazer pitch, então inclusive eu me empolguei, né? Na época eu ainda tinha, né? Querendo ou não, assim, eu ainda ganhava alguma coisa, né? Na época de intermediação, conteúdo, tudo. Não conteúdo, né? Mas... Intermediação, você falou? Porque era o que eu fazia antes, né? Aquela história de vender, conectar. Cara, você era um conector de negócio na veia. Então eu peguei e falei, cara, eu vou investir em startup. Puta, perdi muita grana, assim, porque eu fui no hype, né? É legalzão, cara, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Isso tudo em 2018, assim. 2018 foi extremamente intenso para mim. Então eu tava aprendendo, quer dizer, eu não sabia tudo. E eu comecei a frequentar aqueles demo days, né? Pitch, eu aprendi a fazer pitch, eu assistia muito pitch. Cara, foi uma loucura aquilo lá. Foi uma loucura. Assim, pouquíssimo produtivo, mas muito bom em termos de aprendizado, né? E se fosse ver assim, o dinheiro que eu perdi na época seria equivalente a um belíssimo MBA. Então, e valeu muito mais. Então foi ok, né? Eu perdi, mas ganhei, porque também se eu não tivesse passado por aquilo, eu não teria aprendido. E foi nessa época que eu criei esse modelo, né? Eu não criei de fato, a metodologia CTO as a Service sempre existiu, tanto que eu fazia isso desde 2012, mas eu criei um mecanismo escalável de CTO as a Service que foi o que me definiu até 2021, a partir do que eu aprendi na aceleradora. E o que aconteceu em 2021? Em 2021, vamos pegar assim, ainda a rampa de 2018, né? Na época eu até queria criar uma startup, mas quando eu participei daquela aula que era validação do problema, eu via os meus colegas tentando forçar o problema na metodologia. Então, sabe, meio que quase falsificar resultados, assim. Nossa, cara, é muita preguiça. É muita. E o pessoal faz isso mesmo, porque enfim, é aquela maluquice e tal. Aí eu comecei a olhar pro lado, eu falei, peraí, acho que eu vou começar a resolver o problema desses caras que estão do meu lado. Porque todo mundo vinha falar, como eu era referência em tecnologia, todo mundo vinha para mim, você não quer ser CTO da minha startup? Aí eu já estava vacinado da outra. Eu falei, não, velho, nem ferrando, cara. Só que aí eu falei, cara, e se eu criasse um negócio em que eu sou CTO de todas essas pessoas? Aí, na verdade, você vê que eu tô só reciclando o que eu fazia, com outros nomes. Você lembra que eu criava times de tecnologia? Sim. Eu falei, vem cá. Você achou outro ICP e bomba. Pum, mesma coisa. Só que aí eu melhorei a metodologia. O que eu fiz? Eu falei, quer que eu vire CTO as a Service de você? Na época eu chamava de on demand, né? Aí o cara, como é que funciona isso? É simples, cara. Nós estamos todos no mesmo prédio, então eu vou te ajudar a estruturar o time e eu vou ser o seu CTO e CTO de todo mundo aqui. E eu vou trazer um time de coordenação que é meu e eu vou alugar ele para todo mundo. Aí o que eu fazia? Você precisava de 2 desenvolvedores, eu arrumava 2 desenvolvedores para você, eles eram funcionários seus, aí eu já me livrava do meu problema de capital de giro, então contratar e subcontratar. E eu te cobrava por mês para gerir esse cara. Aí chegou uma hora, assim, em menos de um mês eu tinha 48 startups do mesmo prédio. Cara, eu vendi para todo mundo e praticamente todos os desenvolvedores do prédio trabalhavam sob o meu comando, embora não fossem meus funcionários. E funcionava bem, tanto que era muito engraçado na época, porque assim, as startups elas apareciam e desapareciam na mesma velocidade. Então... uma startup lá quebrava, no mesmo dia eu realocava todo mundo no mesmo prédio. Então teve dia assim, de um desenvolvedor que eu cheguei para ele e falei assim, cara, você tá demitido. Ele, e agora? Fica aí. Aí eu trazia outro computador, agora você trabalha para aquela empresa ali. E o que eu faço? A mesma coisa. E eu respondo para quem? Para as mesmas pessoas. Ele, tá bom. Aí ele até chegou, esse cara aí, ele chegou pra mãe dele e falou, cara, o meu chefe me demitiu e me recontratou no mesmo dia. Ele, mas por que não? Mas é em outra empresa. Como o seu chefe tá em outra empresa, né? Cara, muito louco. E isso foi até 2021, né? Só que aí em 2021 eu falei, cara, eu tô cansado de ser CTO. Eu já tô saturado de tecnologia. E nesse período, o que aconteceu? Eu juntei muito equity. Porque eu fui ficando sócio das empresas. Então, as empresas que não podiam me pagar, eu falei, não tem problema, me paga com equity. Cara, no final eu tava com um cap gigantesco e eu falei, cara,
E eu já tinha virado conselheiro das que estavam, né, mais desenvolvidas. Eu já tinha outros tipos de contrato. Aí eu falei, cara, eu vou me aposentar. Eu vou pegar agora esse equity e eu vou ver o que eu faço com ele. Então eu parei, tanto que eu postei, inclusive no LinkedIn, eu coloquei, eu estou me aposentando para pararem de me assediar para ser CTO da empresa. E naquela época também, era meio que saída de pandemia, teve um boom e a gente saltou para 150 startups e empresas. E para adicionar, a gente também fez a migração de presencial para remoto, então eu peguei muito trabalho grande, eu fazia recuperação de desastre, porque naquela época tinha muito desastre, né? Tipo, o time inteiro se demitia, a empresa precisava de recuperação, aí eu fiquei conhecido como recuperador de desastre. Desastre de tech. Aí eu já estava cansado, eu falei, cara, já tô com grana, tô cansado, não vou mais fazer isso. Agora eu tô com um monte de papel aqui e eu preciso converter esse papel em alguma coisa. Aí eu parei completamente. Você tem muito equity no papel, mas liquidez não tem nenhuma. Zero liquidez. Aí eu comecei a fazer o quê? Mesma coisa que eu sempre fiz, eu me enfiei no meio do VC. Cara, comecei a andar. Na época eu realmente não tinha nenhuma atividade, nenhuma empresa, eu só andava. Então eu ficava o dia inteiro em hub, qualquer lugar que tivesse uma aglomeração de pessoas eu ia. E aí eu comecei a aprender sobre Venture Capital. Você está falando de que ano? Aí é 2021 para 2022. Eu comecei a aprender Venture Capital. Tá. E aí em 2022 eu criei a minha própria tese de Venture Capital porque eu comecei a entender que o mercado de Venture Capital da época era uma big de uma bolha porque ela tinha feito o quê? Um copy-paste do modelo do Vale do Silício, sendo que o mercado brasileiro era totalmente diferente. Porque o que acontecia? Eu andava, pensa só, 2018 a 2020, eu só andava com gente de aceleradora. Então eu estava naquela maluquice do Vale do Silício. Quando eu comecei a andar com as pessoas de mercado financeiro de verdade, o cara chegava para mim e falava, isso aqui não faz sentido por causa disso e disso e disso. Os caras me explicavam por quê. Aí eu perguntava, e para fazer sentido, o que precisa acontecer? Precisa acontecer isso, isso, isso. Aí eu comecei a meio que chegar num meio termo. Esse meio termo virou uma filosofia, porque ela não é exatamente uma técnica, da startup vira-lata caramelo, que eu publiquei em 2022, saiu na Fast Company, no Valor Econômico, que eu falei o seguinte, cara, o método de uma startup saudável para o mercado brasileiro é esse. E aí, imediatamente, o pessoal começou a reconhecer. Então, o mercado financeiro que eu comecei a me relacionar na época, ele olhou aqui e falou, olha, isso aqui faz sentido. Se vier nesse modelo, eu aceito. Aí o pessoal do VC começou a olhar também. Realmente, cara, a gente está se ferrando aqui. Eu acho que Fala aqui, qual é esse modelo? Esse modelo é o seguinte, qual que é o modelo do Vale do Silício? O modelo do Vale do Silício é você inventa uma tese qualquer no PPT, sem faturamento, vai atrás de funding, pega funding. Né? Funding, dinheiro de fundo. Dinheiro de fundo, Venture Capital, anjo. Vende ações da empresa, capta. Capta, vai captando, faz o quê? Faz pré-seed, seed, série A, B, C e da IPO. Todo mundo, se você conversasse lá em 2018, qualquer pessoa lá que estava no mesmo escritório que a gente, todo mundo tinha cabeça de IPO. Não, eu vou estourar, vou dar IPO. Ninguém com cabeça de M&A. Cara, não tinha. Tanto que o pessoal falava... Às vezes dava mais dinheiro. Até, e o M&A por um tempo foi a válvula de escape, mas hoje já começou Quer dizer, começou assim, né? Aquisição por grandes corporações deu uma freada, né? Mas assim, depois o pessoal veio com essa cabeça de M&A, mas eles tinham essa cabeça de IPO mesmo. Sabe aquela loucura do unicórnio? E eu comecei a pegar raiva de unicórnio, velho. Porque todo unicórnio que eu via era prejuízo, cara. Era prejuízo. Aí eu falei, não dá. No papel valia mais de 1 bi, porque os investidores lá, trouxa, avaliou isso a 1 bi, mas queimava a caixa, não dava lucro. Queimava a caixa, não tinha para quem vender. Aí eu comecei... E o que é legal, cara? Quando você, de fato, meio que dá um sabático da vida, cara. Você tem 100% do tempo para pensar em tese. E eu começava a viajar nas analogias, né? E eu falava muito assim, cara, startup é igual um Fusca, cara. Os caras, como assim é igual um Fusca? Cara, porque o Fusca, assim, por todos os parâmetros de um Fusca, ele é inferior a um Onix. Todos os parâmetros. Ele é mais lento, freia pior, não tem segurança, não tem estabilidade, mas ele é um objeto de desejo. Então, quanto que vale um Fusca? O Fusca vale um valor entre o que eu vou pagar nele e o que alguém vai comprar depois.
Então, se eu vou lá para Minas Gerais e compro um Fusca por R$ 5.000 e eu gasto 15 mil para arrumar ele e eu vendo em São Paulo por 35, tá legal. O problema é que o pessoal começou a comprar qualquer Fusca, gastar R$ 200.000 para reformar o Fusca e não tinha um trouxa para pagar 500 mil nele. É isso. Que é o que aconteceu com startup. Então, quando eu cheguei nessa tese da startup vira-lata caramelo, eu defendi o quê? Cara, a startup ela tem que começar bootstrap. Primeiro, com meios próprios. Isso significa que você vai ter que economizar na construção do MVP. Aí você vai, se eu não tenho dinheiro? Eu respondi na lata. Se você não tem dinheiro, meu amigo, arrume um emprego. Não se meta a empreender. Empreender é para quem não depende do valor que aquele empreendimento vai trazer. Porque se você for com essa mentalidade, você está ferrado, você vai quebrar. Então, assim, você tem que ter alguma coisa, nem que seja pouco. Tem um colchão de emergência. Pô, e assim, se você... Normalmente quem tem um fundo de emergência, quem já tem um dinheiro guardado, é porque já teve empregos no passado, já teve experiências profissionais, já entendeu coisas que não funcionam, já levou tapa. Não é que alguém, tipo, assim, sua história é maravilhosa, mas se você falasse para todo mundo, quando você tem 16, 18 anos, vai empreender, todo mundo ia se ferrar. Você foi um fora da regra, um fora da exceção, que não dá para copiar. Não dá para copiar. E eu fiz isso porque, primeiro, eu não sabia o que estava fazendo. Segundo, porque eu não tinha realmente possibilidade de arrumar um emprego na época. Terceiro, era um momento muito bizarro, muito fora do comum aquele momento. Exato, até porque assim, eu tinha 17, 18 anos. Eu deveria estar estudando. E tanto que eu estava fingindo que estava estudando na PUC. Né? Mas é um período que, assim, se a gente for pegar... não lógico, né? A pessoa de baixa renda nessa idade está realmente trabalhando no que é possível. Mas se você pegar o que foi a minha época, o que era a minha realidade, que é a realidade do meu filho, cara, 18 anos você está só estudando. E você está sendo bancado pelos seus pais. Cara, o que não quer dizer que você vai sair empreendendo logo de cara, porque você vai precisar de grana e tal. Se bem que é um momento que você tem para arriscar. Né? Se der tudo errado, pelo menos seu pai está lá. Né? Que não é a realidade de grande parte dos brasileiros, mas é de uma parte razoável dos brasileiros, eles estão nessa situação. E aí, seguindo até nessa linha da startup. Então, beleza, cria o MVP e já comece a tracionar. Então, já começa a vender, já começa a criar demanda. É muito o que o Indie Hacker faz. Isso, o Indie Hacker é o melhor exemplo de um caramelo bootstrapper, cara. Que é o cara que, deixa eu fazer esse negócio da caixa desde o primeiro dia, deixa eu fazer os clientes pagarem isso aqui, vou começar pequeno, não quero fazer um unicórnio. E se tiver um negócio gigante aqui, aí sim eu penso em captar. Exatamente. E aí vem uma questão. Muita gente erra na startup porque começa com um produto barato e que requer escala. Melhor forma de você quebrar é isso. Você tem que começar o quê? Com uma demanda reprimida com uma margem alta. E aí você só acha isso num nicho bem pequeno. Muito pequeno. E depois você cresce. Eu vou dar um exemplo que isso não é só para startup, não. Se você pegar a Tesla, o primeiro carro da Tesla foi o Roadster. Um super esportivo. Caríssimo. Se não me engano, era mais caro que um Porsche na época. Por que ele começou pelo Roadster e não começou pelo Model 3, por exemplo? Que não seria um problema ele produzir um Model 3. Porque, primeiro, ele não tinha estrutura de escala para produzir carro um atrás do outro. Tanto que, se não me engano, ele produziu o Tesla na fábrica da Lotus, se não me engano. Foi alguma gambiarra assim. Ele produziu na fábrica de outro lugar. Então, o que ele fez? Ele validou a hipótese de que um carro elétrico seria vendido e as pessoas pagariam. Então, para alguém que tem dinheiro, para alguém que gosta de carro. E que é entusiasta. E o Elon Musk, assim, por mais que todo mundo conhece o Elon Musk hoje, mas na época ele não era... Você tinha o Jobs, né, como a grande referência da época. Então você pode perceber o seguinte, você não começa com um produto desse, né? Você não começa com um produto super escalável, começa por um produto mais caro e depois você descobre a escala. Não tente conquistar o mundo, abraçar o mundo desde o primeiro dia. Faz o negócio parar em pé primeiro e começa pequeno. É basicamente isso, né? Exatamente. Comece com a sua estrutura e depois você escala. Putz, é muito, muito interessante isso, porque acho que as pessoas antes eu sentia também uma preguiça, cara. Sabe por quê? Porque, tipo, eu sinto essa coisa de, tipo, não validar... Pensar, conversando em conversas de bares e com fundos, pensar numa tese que você consegue vender para os outros. Eu acho que quem fazia isso podia, no fundo, podia acreditar, mas no fundo eu acho que as pessoas, de alguma maneira, eu sinto que sabiam que estavam se enganando. Eu realmente acho que sabiam que estavam se enganando e sabiam que tinha uma pulga atrás da orelha, um incômodo lá atrás que, tipo,
putz, será que esse negócio realmente dá certo? Porque, tipo, se você viu que você vendeu e tem tração e tem caixa, não é que será que vai dar certo? Deu. Sim. Você só precisa crescer o que deu certo. Então, essa coisa megalomaníaca de, tipo, muito elitizada, de, tipo, ele veio de Stanford, ele veio de Harvard, ele veio de, não sei, o caralho a 4, ele veio de um IB, com uma marca boa e captou não sei quantos milhões. É uma coisa de inflacionamento de ego e é uma coisa que eu acho que, no final, a pessoa tá se enganando. E, tipo, cara, por mais que sua empresa valha $1 bi, tipo, vou dar um exemplo. Talvez ela fez IPO, tem uma história muito louca, a Get Ninja. Sim. Fez IPO num valor absurdo e hoje não vale uma mínima fração do que vale. Chegou a valer menos que o caixa. Cara. Então o que acontece? Mas aí tem um ponto também que eu falo que o empreendedor tem que tomar cuidado, que é o seguinte, a partir do momento que ele pegou o primeiro cheque, ele não pode voltar mais. É um caminho sem volta, porque você precisa ficar atacando a bola pro próximo. Você tem que tacar. É o jogo da batata quente. Sim, cara. E esse é um problema, cara, porque tem muito startupeiro que, assim, isso é uma coisa que, por mais que eu fale de investimento, eu evito ao máximo captar. Ao máximo, porque quando você capta, você não tem opção de mudar as coisas. Então, muitos empreendedores descobriram que estavam errados no momento que não podiam mais voltar. Sim. E muita gente esquece que, no final das contas, a nossa vida hoje é regida por duas coisas: contabilidade e direito. Que no contrato, que é o que manda no negócio no final, sim, tem lá os valores de quanto você pagou, quanto você tem que devolver, e travas e obrigações que você assume. Se der caca, você vai devolver primeiro o dinheiro para o fundo, e o fundo vai te rapar inteiro, e depois isso, depois você não pode sair, depois multa e não sei o quê. Tem earnout, um monte de coisa, cara. E muita gente não vê isso. Muita gente quer estar lá na capa da exame do valor. Galera, no churrasquinho de domingo, galera. Ó, tô aqui na... Captei! Tô na Forbes, eu falo que a Forbes é a antessala do Datena, né? Porque lá, você saiu lá, a polícia já tá esperando. Coitados, os caras... Aqui também os caras, né? Acho que o Brasil não teve nenhum grande problema, mas assim, internacional parece que gabaritou, cara. Os caras cara. escolheram errado lá. Eu gosto da Forbes, mas, putz, cara. Deu ruim, né? Mas aí que entra também num ponto que eu falei bem no comecinho, dos 3 níveis, né? Então você tem aquele nível em que você tá... vendendo, né? Você está trocando o seu tempo e o seu esforço por dinheiro, que era aquele primeiro estágio. O segundo momento em que você começou a construir equity seu. Só que lembra que eu falei qual que é o terceiro nível, que é o cara que realmente tem a maior escala possível? Aí você chega no mercado financeiro, que é o equity puro. Porque o que é hoje eu enxergo como venture capital e o maior motivador que os investidores em venture capital têm. Como é que eu empreendo pelo empreendimento dos outros? Porque... usar o esforço dos outros para alavancar um capital que nem é meu. Porque o fundo capta um dinheiro que nem é dele, sim, ganha 20% em cima de um dinheiro que não é dele e usa o esforço dos outros. Mas eu não vou minimizar o venture capital. Cara, eu conheço fundos que os caras trabalham pra caramba, trabalham muito. E o risco é muito alto, né? O risco é alto. E aí os caras fazem o famoso spray and pray. Investem em 40 negócios, esperando que 2, 3 vão dar certo para pagar tudo aquilo. E bom, é isso. Só que hoje, se a gente for olhar, dá para você ser um venture capitalist mais... Lógico que conservador e venture capital é difícil estar na mesma frase, né? Mas, por exemplo, se você é um investidor, pessoa física, qual que é a tendência? Aí que vem o conceito real do smart money. Então, um exemplo, você tem um negócio que você gostaria de ter construído, só que hoje você não está mais numa posição de construção. O que você faz? Aí você encontra um cara que está querendo construir aquilo. Então, o que você faz? Você investe nesse cara. Cara, praticamente eu falo que o fundador é um excelente funcionário. Né? Se você é o investidor, basicamente esse cara vira um funcionário seu. Então, você usa essa estrutura para você atender uma demanda que você tem. E você ganha, além do retorno financeiro sobre o seu investimento, você ganha de diversas formas. Então, hoje, o investidor anjo inteligente, ele faz o quê? Ele estrutura um ecossistema à sua volta. E isso beneficia os dois. Então, não é só aquela operação financeira pura e simples. Então, por exemplo, você é um empresário bem-sucedido da área de construção. Faz sentido você se cercar de boas construtecs, que tenham sinergia com o seu negócio.
E aí você vai utilizando isso. Perfeito, perfeito. Então hoje eu vejo o braço o capital Smart Money é isso. Como que você empreende pelas mãos e pelas mentes de outras pessoas. Perfeito. E uma coisa que eu acho muito interessante, eu venho do mundo de M&A e Private Equity. E uma coisa que eu consegui enxergar quando eu fui contratado pelo primeiro fundo de Private Equity que eu trabalhei, que foi um dos primeiros no Brasil, gigante, eu vi lá os caras que estavam fazendo intermediação, que são, as pessoas chamaram eles de brokers, depois chamaram eles de assessores, e eu vi esses caras, eles estavam, por exemplo, eles não construíram nenhuma empresa, né? Eles não tinham um produto, eles não captavam dinheiro de ninguém, eles encontravam um investidor querendo investir ou comprar tal tipo de empresa, identificava o empresário que tinha tal tipo, colocava os dois na mesa e ganhava, tipo, sei lá, 5% de um negócio de 100 milhões, sim, cara. E tipo assim, porra, eu olhava isso e falei, meu, não é possível que esse negócio existe. E assim, e fechava um dia por mês. Que, cara, faturava mais, às vezes, que um empresário. Sim. Eu achei isso bizarro. E assim, depois olhando para trás, escutando esse papo aqui seu, eu vejo muitas semelhanças, porque eles usavam não focavam em, deixa eu construir um produto, deixa eu captar dinheiro. Eles focavam no que você fez de, deixa eu conhecer muita gente, deixa eu entender o problema dos investidores, deixa eu entender os desejos desses empresários, dessas empresas que são boas. O que eles querem? O cara quer se aposentar? O cara quer isso? E fazia um matchmaking. Isso. E não tava... O mais impressionante, ele não estava comprado no risco. Porque o investidor, ele compra dele. O risco. Ele compra, paga, sei lá, 1 milhão para isso apreciar, para vender a 10. O cara falou, não quero essa apreciação. Eu vou aqui ganhar 5%, 1% que seja desse negócio e vou para casa. Mas o investidor, quando ele entra... cara, você tem que ser muito foda. Eu admiro todo mundo, porque... Cara, você não ganha dinheiro quando você investe. Você ganha dinheiro só quando você vende o negócio. Isso. E o açougue ganha dinheiro no dia, na veia, na hora. Na hora, porque ele fez essa conexão. E aí, que tem valor. Não, com certeza. E foi aí que eu me aproximei. Hoje eu estou muito mais próximo de private equity. Por quê? Porque tem esse problema também de algumas boutiques simplesmente tacarem a empresa lá e depois você descobre os problemas dela, né? Eu falo que você fazer um M&A é igual você chegar num leilão do Freitas, por exemplo, vou comprar aquele carro de leilão. Só que, cara, por fora ele parece que tá bom. Se o cara você não é mecânico, não sabe olhar Não sabe olhar. E geralmente ele não tá bom. Né? Você tá fazendo diligence para fundo de private equity? O que eu tô fazendo agora? Eu falo que o que eu faço é muito mais parecido com um sucateiro do que qualquer outra coisa. Então, o que acontece? Vamos pegar startup, né? Startup, hoje tem uma grande oportunidade para o private equity, que são as startups que encalharam no Vale da Morte. E o Vale da Morte é o pós-série A, né? Você tá falando que a gente... Bom, depois eu falo. Que é uma big oportunidade. Então, o que acontece com essas startups? Cara, elas têm valor, elas estão superestimadas, só que elas estão no limiar de dar write-off. Então, quando vai dar write-off, sabe aquele iogurte que está no dia do vencimento? Cara, se você não vender, vai estragar, cara. Então você vai vender por qualquer preço. Exato, e compra barato e você consegue reestruturar, fazer o turnaround. Isso. E o que eu faço hoje? Eu tenho parceria, eu tenho 2 parceiros de private equity, inclusive se tiver mais private equity interessado é só chegar. O que eu faço? Eu conheço a fundo essas startups porque eu vivo isso. Então, por exemplo, eu olho para a startup e falo, cara, ela tem esse problema, mas dá para consertar assim. E isso é legal pelo seguinte, cara, porque eu tenho um finder fee, né? Porque eu vou atrás desses ativos. E quando eles compram, eu tenho também um contrato de reestruturação. Para quem não entendeu, o finder fee, ele ganha uma porcentagem sobre o valor de quanto o fundo paga para comprar aquele ativo. E aí depois tem um contrato que você ganha um fee de recorrência, um salário que seja ao longo do tempo que você está trabalhando lá. Como conselheiro, porque normalmente o que a gente faz, né? Como são empresas majoritariamente de tecnologia, enfim, são empresas, né, inovadoras, cara, eu falo que é quase uma conversão a gás. Então a gente transforma aquele ativo de venture capital estressado numa empresa de economia real com um EBITDA muito bom depois do saneamento. Então, aí que está o ponto. Essas empresas, essas startups que estão nesse vale, se você for olhar a capacidade de geração de caixa delas, é muito alta. Só que os caras erraram na mão. Erraram na mão.
Legal. Putz, cara, belíssimo papo. Se eu pudesse, eu ficaria mais 1h30, 2 horas falando aqui. A gente tá chegando no final do episódio de hoje. Se vocês gostaram do que vocês viram até agora, deixa um comentário aqui embaixo, deixa um like. Cris, onde as pessoas podem te encontrar na internet? Cara, hoje o único lugar que vocês podem me encontrar é no LinkedIn mesmo. Eu não mantenho nenhuma outra rede. Então, lá no LinkedIn, Christopher Toia. Se você for buscar meu usuário, é fala-marajá. Marajá, então, eu adorei esse termo. Depois, em outra ocasião, eu vou explicar de onde veio isso. Tá bom. Tá? Eu escrevo também no Substack, mas aí são assuntos um pouquinho mais avançados em termos de Web3, etc. Se alguém quiser conhecer, é globalvalueeconomy.org. Legal. Tá? Lá é um conteúdo em inglês. Tudo junto. Tudo junto. Aí eu falo de uma forma mais complexa em termos de tokenização, mercado de capitais. E aí é um outro público, mas quem gosta aí de tecnologia, dá uma chegada no Substack. Assuntos do dia a dia é LinkedIn. Legal. Pessoal, espero que vocês gostaram desse papo. Realmente a gente cumpriu o nosso propósito, nosso papel, onde a gente falou muita coisa que o mercado não fala. Sim. E quem tem alguma pergunta para o Cris, pode mandar aqui embaixo. Tudo que tiver aqui no vídeo, eu mando para ele. Cris, obrigado. Foi um belíssimo prazer, um belíssimo papo e um grande prazer. Eu já, em público, aceito já o convite para o segundo aqui, que você falou, para a gente fazer uma segunda oportunidade. Eu acho que a gente abriu uma caixa de Pandora aqui, que, putz, é incrível. Acho que as pessoas podem ter muito valor, mas eu acho que eu quero fechar essa caixa de Pandora num próximo episódio. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Pod Mercado. Eu vejo todos vocês no próximo episódio. Um abraço. E aí, o que você achou? Sensacional, hein? Bastante coisa. Você vê que